Olá pessoal, sou a professora Cristiane, professora de língua portuguesa. Pois bem, hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, né, quando o assunto é vestibular, Enem, essas coisas, que é a redação. E ao longo, né, do ano, vários sites vão propondo possíveis temas que podem cair. Mas assim, pessoal, eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês e uma má. Vamos começar pela má? A má é que provavelmente você não vai ter muita ciência do tema quando abrir o caderno de provas, ou seja, provavelmente você não saberá qual é o tema. A parte boa dessa aula de hoje é te informar que, na verdade, não interessa tanto o tema, mas sim como você vai lidar com essa situação. Porque assim, pessoal, o Enem, né, os vestibulares, claro que eles vão tentar colocar como tema de redação algum assunto que tenha comovido a opinião pública, ligado à atualidade. Entretanto, né, quando você, mesmo se você soubesse, né, esse tema, a possibilidade de cair no lugar comum é muito grande. Então, assim, eu acho que o maior problema da redação não é justamente saber ou não o tema, mas sim como você não pode cair no lugar comum. Por isso que o tema da aula de hoje é como lidar com o tema da redação. Ou seja, se você cria uma estratégia de redação antes de chegar lá, provavelmente você vai poder lidar com qualquer tema. Tá, eu coloquei um exemplo aqui que eu diria assim, eu não gosto muito de palpite de que vai cair, porque quando um professor na internet ou uma mídia publica, provavelmente não vai cair, porque claro que esse pessoal do vestibular tá de olho no que as mídias estão postando. Então, claro que eles vão tentar driblar essas possíveis, né, opiniões sobre o tema. Pois bem, mas eu acho que um tema que ainda envolve muito o Brasil, a questão do povo brasileiro, que é justamente o preconceito racial. E diríamos que nos últimos, acho que no último ano, está muito forte a questão da face virtual do racismo. Ou seja, várias pessoas preconceituosas estão usando as mídias sociais para expor, né, o seu racismo, o seu preconceito, em direção a pessoas até famosas, como foi a Thaís Araújo, como foi aquela jornalista a Maju. Então, claro que é um assunto de consciência nacional, de conhecimento público, e pode sim exigir de um aluno do ensino médio um certo posicionamento crítico. Porque assim, mesmo que nós não saibamos qual é o tema, uma coisa é certa, será um tema que envolve uma participação crítica do aluno, em que ele terá de intervir de alguma maneira para tentar solucionar aquela situação. Sempre será um tema que haverá discussão e tentativa de intervenção. Então, pessoal, se a gente for aqui elencar uma gama, né, de temas, poderia ser a face virtual do racismo, poderia ser a crise hídrica. Então, eu acho muito difícil de surgir temas sobre política, porque são temas polêmicos, né? Mas sim, quem sabe sobre essas manifestações populares de pró ou contra o governo. Então, mas aqui, pessoal, se eu fosse opinar, né, eu não gosto muito de opinar, porque geralmente... mas assim, se eu fosse propor um tema que eu acho que valeria a pena o aluno de ensino médio, né, escrever e pensar, é justamente a face virtual do racismo. Então, vamos usar este tema como exemplo. Mas assim, para ser mais produtiva essa aula, pense o seguinte: você ficou, sei lá, 4 ou 5 meses treinando vários temas. E justamente quando você abre o caderno, tem esse tema aqui, a face virtual do racismo. E você vai ter um certo despreparo, assim, eu estudei tanto para outros temas e esse aqui eu não sei. Então, como lidar com um tema que você justamente não tem tanto preparo, né? Não tem tanta segurança, porque é justamente isso que a gente tem que lidar. O aluno preparado para a redação não é aquele que sabe de antemão qual será o tema, mas aquele que terá, durante a produção da redação, uma gama de conhecimento, seja de história, de geografia, de política, para usar em várias situações, tá? Então aqui, pessoal, esse é um tema que é atual, que envolve um problema muito sério, que envolve muito a questão do povo brasileiro,
né? Porque o povo brasileiro, apesar de ser um povo historicamente miscigenado, ele tem um histórico de racismo muito grande. Diríamos, né, que a nossa colonização começa com esse racismo tão predominante. Então, e diríamos mais, né, que nos tempos da modernidade, ao invés de ter uma solução pacífica, as pessoas estão usando a própria mídia, né, virtual para atacar outras pessoas. Então, assim, claro que eu estou falando dos casos, né, de ataques, né, a negros na internet com palavras ofensivas, seja com personalidades, né, como Maju, como a Thaís Araújo, aquela atleta também, a Rafaela Silva. Então você percebe que esse anonimato, né, acaba produzindo um desejo meio mórbido de atacar o outro. Então, assim, você sabe isso porque você assiste TV. Daí você se pergunta, pois bem, eu sei da Maju, eu sei da Thaís Araújo. Então, quem sabe, o mínimo que você sabe, o máximo, é isso. Então, assim, vamos imaginar qual é a primeira reação do aluno quando ele vai ler um tema que ele provavelmente não tem tanta segurança. Primeiro, vai olhar lá os textos motivadores e vai tentar parafraseá-los, escrever de modo diferente. Pessoal, não façam isso, uma vez que desconta ponto, já que o corretor provavelmente ele vai perceber que você copiou quase que literalmente os textos motivadores. Então, isso não é a primeira opção. A segunda, diríamos que quase de sobrevivência, é você se inspirar, então, no lugar comum. E diríamos, pessoal, que isso aqui é ser o médio da vida, tá? Então, o lugar comum, você acha que o lugar comum é o esperado também pela banca, né? Por exemplo, você, já que quer mostrar que não vai ficar nos textos motivadores, você vai citar o caso do que você sabe. Que você um dia estava almoçando com a sua família, ou jantando, e estava lá no Jornal Nacional o caso da Maju, que sofreu ofensa pela internet. O caso da Thaís Araújo também. Teve uma outra atriz que eu não lembro o nome também que sofreu. Então, pessoal, daí você vai lá acreditando que é um conhecimento extra e vai citar. Passou no Jornal Nacional e tem aluno, né, que provavelmente vai escrever JN, um horror, tá, pessoal? Isso é muito problemático, isso é lugar comum, porque quantas pessoas assistem o Jornal Nacional? Milhares! E todo mundo acredita que só aquela pessoa específica assistiu o jornal. Isso é lugar comum, porque é um conhecimento altamente previsto. Então, assim, ainda que você saiba sobre isso, não foque justamente somente nessas coisas que você assistiu. Isso não significa que você não possa citar, mas assim, reserve 2 linhas, quem sabe no segundo parágrafo, tá? Qualquer tema, independente se é esse ou outro, pessoal, sempre que tiver um tema no Enem, por exemplo, vai ser um tema muito polêmico, que envolve atualidade, e você provavelmente viu na TV alguma matéria. Resuma em 1 linha se você quiser citar, mas não foque o seu texto nisso, perfeito? Então, qualquer tema que você não tenha conhecimento, não tenha tanta segurança, primeira coisa, foge do texto motivador, não tenta parafraseá-lo. Segundo, não tente ficar citando notícia recente para sobreviver, porque isso é muito claro, isso é muito comum e previsível. E o outro, pessoal, que é até engraçado, eu acredito, que é assim, o posicionamento previsível. Então, assim, você, aluno do ensino médio, vai estar esperando que a banca tá querendo ver se você é uma pessoa boa ou ruim. Então você vai, primeiro, olha só, pessoal, você mesmo vai ter a consciência disso. Você começa o texto citando a Maju e lá não sei lá o quê. Citou. Daí você vai começar a dizer, porque é uma monstruosidade as pessoas que fazem isso, é uma coisa horrorosa. Você acredita que a banca espera que você demonstre que você é contra. Pessoal, isso é uma coisa que eu acredito e diríamos que não só eu, mas todo o sistema educacional do Brasil, que é uma coisa já pré-visível, pré-esperado. Um aluno do ensino médio, ele, através das discussões que teve, seja de literatura, de história, de geografia, de sociologia e filosofia, já tem uma mente que, a princípio, já está destituída de preconceito. Então, você não tem que mostrar que você é uma boa pessoa. E incrível como muitos alunos vão nesse caminho, vão criticar que é uma pessoa ruim, que quem faz isso é uma monstruosidade, como tem que ser mais amoroso. Gente, também isso é uma grande armadilha, tá? Que é você tentar provar para mim que você é bom. E mais, pessoal, que daí é o fundo do poço, é quando você cita alguém da família.
também não fala, e ninguém quer saber sobre a tua família, infelizmente, mas ninguém quer saber, tá? Vida pessoal não se fala, muitos vocês sabem que nunca se escreve em primeira pessoa, quanto mais está a família. Então, diríamos que a primeira camada que você vai ultrapassar, e precisa ultrapassar se tem alguma pretensão, é o lugar comum. Tá? Então, quando você ultrapassa essa linha perigosa, aí você vai poder ter base. Gente, aqui eu tô falando com meus alunos que estão se preparando, que estão lendo. Agora, aquele que tá assim, que não tem nenhuma ciência de atualidade, que não tá estudando, não dá para fazer milagre, tem que dar uma estudada sempre, perfeito? Então, assim, esses alunos que estão se preparando, tentando ver algum conhecimento fora, né, ou seja, histórico, político ou sociológico, então, vocês vão ter, sim, uma bagagem para poder escrever, apesar de não conhecerem um tema. É assim, você vai ter que pegar lá as aulas de história, as aulas de geografia, as aulas de política, de sociologia, para colocar, tá? Então, assim, você ultrapassou essa linha perigosa aqui. Então, qual a primeira coisa que você vai ter que tentar tirar lá da cartola? Aspectos históricos. A qualquer tema aqueles que você não conhece também, você vai tentar explicar o problema, porque sempre é um problema, a partir de aspectos históricos. Pessoal, no caso do racismo no Brasil, diríamos no mundo inclusive, você pode começar a discutir como que se originou. E vocês sabem que assim, sempre que há um problema envolvendo raças, envolvendo a sociedade em si, a gente pode citar que o problema sempre começa entre vencedores e cativos. Aqueles que vencem têm o poder. E aqueles que perdem acabam virando os escravos. E assim, desde lá da Grécia, há um certo duelo entre os homens, mas diríamos que em aspectos históricos, né, esse racismo que origina o próprio contato interhumano, ele era muito menos étnico e muito mais político. Diríamos que quando surge a questão da rivalidade entre os homens, é cidade contra cidade. Homens da mesma raça poderiam ser altamente preconceituosos somente porque ele não era um ateniense, por exemplo. Perfeito? Mas assim, você começa a tentar desvendar os aspectos históricos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, apesar do tema. E aqui no caso do Brasil, você percebe que o racismo no Brasil, e diríamos o racismo de origem portuguesa, é concomitante à colonização, obviamente. Então você percebe que não é somente porque o português era uma pessoa horrível, terrível, de coração horroroso. Não, pessoal. O aspecto histórico é o seguinte: o aspecto histórico do racismo, ele nasce ao lado do aspecto econômico. Há aqueles que detêm o poder, há aqueles que detêm o poderio econômico e tentam usar a região mais fraca, a comunidade mais fraca, não somente economicamente, mas tecnicamente também. Então, como que Portugal produziu a escravidão no Brasil, explorando um povo, além de uma política diferente da política portuguesa, em termos de técnica mesmo, não tinha um barco, não tinha a produção que tinha o português. Então, isso é a primeira coisa que você vai tentar desvendar, os aspectos históricos. E outra coisa que você também tem que se preocupar são os aspectos críticos, saindo desse lugar comum aqui. Sempre uma boa opção, apesar de qualquer tema, é você fazer o confronto entre moderno e arcaico. Porque sempre envolve opinião pública, sempre envolve um problema atual, e você sempre pode focar que, apesar de estarmos numa modernidade, seja filosófica, seja técnica, com muitas conquistas tecnológicas, né? Então aqui sempre a tecnologia você coloca do lado, né? Você vai contrapor ao arcaico, seja, pessoal, o racismo, seja a violência contra a mulher, seja o alcoolismo, seja a propaganda infantil. Vocês percebem que como que vocês tentando colocar esse confronto entre o moderno, as tecnologias que vêm, tentando facilitar a vida do homem e torná-lo mais livre,
vai tornando com o tempo muito mais preso e diríamos que muitas vezes alimentando preconceitos que são inexoráveis à própria origem do Ocidente. Pois bem, e como fechar esse texto? Uma das coisas que os alunos mais têm medo justamente é a conclusão. Lembrando que há uma pontuação somente para a conclusão ligada à intervenção, à proposta de intervenção. Sempre tem de intervir, pessoal, porque você ali está sendo exigido de você um posicionamento crítico e um desejo de mudança. Então, qualquer tema, pessoal, sempre vai acabar oferecendo os mesmos agentes de intervenção, que são agentes públicos. Então, intervenção, vou colocar consciência como intervenção? Nunca. Apesar que na vida real é a partir da conscientização que pode acabar o racismo, por exemplo, nunca usem porque isso aqui, pessoal, é mais lugar comum impossível. Gente, quais são os bons agentes de intervenção? Olha só. Governo, mas não citem somente o governo. O governo, através do poder legislativo, deve controlar através de leis que supervisionem a questão das mídias sociais, que promovam políticas de conscientização. Cite, comece a criar, não importa que são leis ficcionais, mas crie leis. É como se você fosse justamente um deputado, elencando, né, quais são as possíveis leis que o Poder Legislativo ofereceria. Mídias, propaganda, sempre é muito bom. O próprio governo pode oferecer financiamento para propagandas nacionais de conscientização. Escolas, né? As escolas podem também participar dessa questão da conscientização através de disciplinas esporádicas, eventos educacionais, promovendo concursos de redação sobre esse problema. Percebem como é fácil quando você sabe já de antemão quais são os possíveis agentes? Em ONGs também com projetos educacionais. Pessoal, um conselho, você já vai para a redação com isso aqui pronto. Você já vai com a agente de intervenção e já vai com as leis e com as propostas. Você só vai ter que adequar isso aqui ao tema, mas geralmente impossível você alterar esses agentes aqui. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.